E aí pessoal, tudo bem? Dando prosseguimento então às nossas aulas de eletrônica digital, hoje nós vamos resolver os exercícios que nós deixamos na aula anterior. Os exercícios que nós deixamos são exercícios que vão nos levar a raciocinar sobre os teoremas e sobre os postulados que vão nos permitir simplificar circuitos usando as expressões. Então nós deixamos esses 3 exercícios na aula anterior. Vamos começar pelo exercício 1. Então, a primeira expressão que nós deixamos diz que é o seguinte: o resultado dessa expressão é dado por ACD ou A barra BCD. Podemos observar pela propriedade associativa que CD aparece dos dois lados. Consequentemente, nós podemos colocar CD em evidência. Então, se eu coloco CD em evidência, eu vou ter CD e, abrindo parênteses, A ou A barra B. Por quê? Porque A e CD é isso aqui e A barra BCD é esse aqui. O conectivo OU vem daqui, ó. Tá vendo? Então, nós vamos ter ACD ou A barra BCD, que é o que a gente observa aqui. Igual a gente faz nas expressões matemáticas comuns. Então, essa propriedade é conhecida como propriedade associativa. Se nós levarmos em consideração o teorema 15A, ele nos diz o seguinte, e nós comprovamos isso já em uma videoaula anterior. X ou x barra y é igual a x ou y. Nós não temos algo semelhante simplesmente trocando os valores das variáveis, onde eu tenho aqui A é x, aqui se eu tenho A barrado é x barrado, e a variável B trocando por y. Então, nós podemos dizer que A ou A barra B é igual a ou B. Se nós podemos dizer isso, então nós podemos eliminar a variável A barrada presente nesse sistema. E, ao simplificar isso, nosso circuito fica C e D e A ou B, torna-se então ACD ou BCD, que seria A e CD ou B e CD. E nós chegamos aqui a uma expressão simplificada, onde a gente consegue retirar A barrado daquela expressão. Então, nós não precisamos mais de A barrado, isso diminui a constituição do nosso circuito em uma das variáveis. Nós não precisamos negar A, ou seja, não precisamos inverter a variável A, então não precisaremos de uma inversora, e além disso nós teremos uma entrada a menos no nosso circuito lógico I. Então, na segunda expressão, foi nos pedido que fizesse a simplificação dessa expressão. Essa expressão agora, nós podemos observar a presença de A e C barrado em ambos os lados, ou seja, tanto à esquerda quanto à direita do conectivo OU, como nós podemos visualizar aqui, ó. Então, nós temos AC barrado, aqui nós temos AC barrado. Então, pela propriedade associativa, nós vamos fazer o mesmo do que o exemplo anterior. Só que nós vamos levar em consideração o seguinte, A e C barrado e 1 é a mesma coisa do que A e C barrado, pela propriedade ou pelo teorema 2. Ou seja, x e 1 é igual a x. Da mesma forma, eu posso usar tanto para simplificar quanto para agrupar. Então, AC1 é igual a AC. Consequentemente, nós vamos trabalhar a ideia da propriedade associativa que AC e 1 ou B representa essa mesma expressão. Mas, pelo teorema 6, x ou 1 é igual a 1. Se nós temos aqui uma informação semelhante, 1 ou B ou 1 não faz diferença, então B ou 1 é igual a 1. Nós podemos substituir nesse lugar aqui 1. Pelo mesmo teorema 2, x ou 1 é x, AC e 1 é AC. Então, essa expressão toda aqui pode ser simbolizada apenas por AC. Então, agora, nós não vamos precisar mais da porta OU
E nós ainda estamos precisando de uma quantidade bem menor de portas I para resolver o nosso problema. Na terceira expressão, nós conseguimos observar que nós temos A barra, B barra, D barra, A barra, B barra, D barra em ambos os elementos. Então, nós vamos colocar em evidência. Então, aqui nós temos C ou C barrado. Pelo teorema 8, x ou x barrado é igual a 1. Portanto, C ou C barrado também é igual a 1. Nesse caso específico, nós vamos substituir isso tudo por 1. Pelo teorema 2, x e 1 é x. Então, A barra, I, B barra, I, D barra e 1 é A barra, I, B barra, I, D barra. Então, nós chegamos também a uma expressão bem mais simples, onde agora nós não levamos em consideração mais a necessidade de uma porta ou e diminuímos significativamente as nossas necessidades enquanto aos conectivos I. Eu deixo aqui outros exercícios para que vocês possam exercitar o uso dos teoremas e das propriedades. Como nós podemos observar aqui no primeiro caso, nós temos A presente em todos. Então, nós vamos colocar primeiro A em evidência. Depois nós vamos ver que nós vamos ter B e aqui B barra. Aí nós temos aqui uma propriedade também que pode ser utilizada. Então, isso aqui é para ajudar. No segundo exemplo, nós temos aqui uma multiplicação. Eu tenho que multiplicar primeiro A vezes A barrado, A vezes B barra, A vezes C. Isso tudo com o conectivo OU. Depois, B, A barrado, B, B barrado, B, C. E por último, C, A barrado, C, B barrado, C, C. Todos eles ligando usando o conectivo OU. E depois você vai usar as propriedades e vai resolver esse problema. O mesmo se aplica ao 3. Já a propriedade do 4, nós vamos precisar do teorema de Morgan, ou seja, nós vamos precisar transformar porta. Então aqui nós temos uma porta NOR. Então nós vamos abrir isso aqui utilizando o teorema de Morgan, onde uma porta OR ela simboliza uma porta OU com suas entradas negadas. Eu deixo esses exemplos para que vocês possam fazer e chegar à conclusão do que nós vamos ter como os elementos de simplificação. Na próxima aula, eu vou fazer esse exercício junto com vocês.